E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites para o dia 18 de agosto de 2022, jogos de quinta-feira. Hoje eu estou vestido aqui com a camisa do Red Bull Bragantino, primeira vez que eu visto aqui, estreando junto com vocês. Red Bull Bragantino que tem um patrocínio aqui da Red Bull e também fornecedor New Balance, né? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam sobre essa camisa. Antes de eu iniciar o vídeo de palpites, quero pedir três coisas a vocês. A primeira delas é que você se inscreva no canal, clique no botão vermelho aqui, inscrever-se, porque aí sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo a notificação. Segunda coisa, deixa o like no vídeo, deixe seu feedback aí sobre o que você achou do conteúdo. E terceiro, deixe sua opinião, deixe seu comentário sobre a camisa que eu estou usando, sobre os jogos que eu estou comentando com vocês. Se vocês têm alguma coisa para agregar, para corrigir também, fique à vontade, o espaço é de vocês, beleza? Então, a partir daí, agora podemos iniciar nosso vídeo de palpites aqui, começando pelo Campeonato Argentino às 14h30 desse dia 18, nós teremos o jogo do Barracas Central contra o Defensa e Justiça. Esse joguinho aqui, no meu ponto de vista, é um pouco complicado, jogo difícil porque o Barracas é um péssimo mandante, o Defensa e Justiça é um péssimo visitante também, então o mercado dá uma cotação mais baixa para o Defensa, mas eu não gosto de arriscar num jogo como esse, onde não existe tendência, né? O Defensa e Justiça realmente é um time um pouco melhor do que o Barracas, mas a competição que as equipes vêm fazendo é muito parecida. Se nós olharmos aqui a tabela de classificação, as duas equipes estão bem próximas, vêm de resultados ruins, então eu não vejo tendência, não vejo valor nas odds também. A minha sugestão de aposta é que você não aposte nesse jogo, que você fique de fora. Beleza? E agora a gente parte para o segundo jogo, que esse sim eu vi uma tendência e uma boa odd, que é o jogo do Aldosivi contra o Vélez Sarsfield. Nessa partida aí nós temos o Vélez Sarsfield como favorito e realmente é, né? O mercado acredita que ele possa vencer essa partida, mas olha só, se colocássemos aqui fora de casa o Vélez Sarsfield, dos últimos 10 jogos ele só venceu 2. E o Aldosivi dentro de casa vem de uma sequência ruim, dos últimos 10 também só venceu 2, né? Vamos abrir a tabela de classificação para que vocês possam ver uma coisa. O mando de campo do Aldosivi. O Aldosivi é um dos piores mandantes do campeonato. De 6 jogos ele só venceu 1. E o Vélez Sarsfield como visitante, ele é uma equipe aqui, ó, que tem um péssimo aproveitamento também como visitante. De 7 jogos ele nunca venceu como visitante, ele empata bastante e no meu ponto de vista esse jogo tem chance para empate também. Olha só a forma que as equipes vêm para essa partida. Nos últimos 5 jogos ambas conquistaram 4 pontos. E o mercado, no meu ponto de vista, exagera ao colocar aqui, ó, uma linha na dupla chance a 1,95 lá na Betano. Eu acho que esse jogo tem grande chance de empate, visto que o Vélez Sarsfield fora de casa é um time que empata bastante. Então, nós temos aqui, ó, a dupla chance a 1,95 e também temos o handicap asiático mais 0,75 para o Aldosivi a 1,70, que no meu ponto de vista tem valor. Essas são as sugestões de apostas que eu deixo para vocês, beleza? Às 19 horas nós teremos o jogo do Talheres contra o Patronato. Esse é um jogo bem parecido com o primeiro que eu compartilhei com vocês, com o último aí do Aldosivi, né? Nós temos aqui o Talheres com um aproveitamento dos últimos 5 jogos, ele só venceu 1, enquanto que o Patronato dos últimos 5 ele só perdeu 1. E na tabela de classificação nós vemos equipes aqui, ó, o Patronato em 8º, enquanto que o Talheres é o 25º, né? E o mercado exagera o favoritismo do Talheres. No meu ponto de vista, não era para tanto. Nós temos uma dupla chance aqui, ó, com odd de 1,98, e essa é mais uma dica que eu deixo para vocês, é uma cotação que eu vejo valor, é tendência também para esse jogo aí, ó, 1,98, o Patronato vencer ou empatar, e essa é uma boa dica de aposta que eu deixo para vocês, beleza? Depois nós teremos o jogo do União contra a equipe do Gimnasia, né? Um jogo bem complicado porque o União dentro de casa tem um bom aproveitamento. O Gimnasia vem de uma boa sequência de jogos, né? Tanto é que ele está lá em cima na tabela de classificação. Se nós olharmos aqui, ó, é o segundo colocado com 25 pontos. Mesmo jogando como visitante, o Gimnasia tem um aproveitamento bom. O União também muito bom como mandante, né? Um time que só perdeu 2 vezes em 6 partidas. Então, eu não vi nenhuma tendência, não vi nenhum valor na odd também.
é mais um jogo aí que eu recomendo para vocês deixarem de fora, recomendo não apostar, porque é um jogo bem complicado, beleza? Depois nós teremos o Argentino Júnior contra a equipe do Estudiantes. Nessa partida aí, o Argentino Júnior, que joga dentro de casa, tem tudo para vencer ou empatar. Se nós puxarmos aqui os jogos dentro de casa do Argentinos, é um time que é difícil de ser batido quando joga como mandante. Dos últimos 15 jogos, ele só perdeu 3. E o Estudiantes é uma equipe que sente muita dificuldade sempre que joga como visitante. Das últimas 10 partidas ele só venceu uma, né? Então, minha sugestão de aposta é aqui, ó, o empate anula a favor do Argentino Júnior. A 1,52, 1,62 na 1xBet. Na Betano essa cotação deve estar bem mais alta. A Betano sempre oferece boas odds, inclusive o link para esse cara achar tá na descrição. Você pode aproveitar R$300 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Então essa dica que eu deixo para vocês é o Argentino Júnior empate anula. E para encerrar a nossa rodada do campeonato argentino, nós temos um jogo bem interessante também, o Banfield enfrentando a equipe do Racing. E se nós olharmos aqui a tabela de classificação, nós vemos a diferença, né, das equipes no campeonato. O Racing tem 21 pontos conquistados, enquanto que a equipe do Banfield tem apenas 15. O Banfield, como mandante, é um dos piores mandantes do campeonato. Ele só venceu um jogo em 7 partidas disputadas dentro do seu estádio. E a equipe do Racing, né, vem aí num aproveitamento regular. É um time que empata bastante, né? De 6 jogos, venceu 1, empatou 3 e perdeu apenas 2 como visitante. Por isso que eu acredito que o Racing possa vencer ou empatar essa partida. Ele vem de 5 jogos sem perder, o Banfield vem de 5 jogos sem vencer. E aí a tendência é essa, né? Racing venceu ou empatar. E o valor está aqui, ó, no handicap 0 a favor do Racing. O empate anula a 1,69, né? Essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês. Encerrando aqui a rodada do Campeonato Argentino, vamos agora para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nós teremos o jogo do CSA contra o Vasco da Gama. O CSA é uma das piores equipes dessa competição. O Vasco é uma equipe que vem forte aí na luta para conseguir voltar à elite do futebol brasileiro e jogando como visitante, né, uma equipe que tem um aproveitamento regular aí, ó, de 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já o CSA como mandante é um dos piores mandantes da competição, uma equipe que empata bastante, né? E se a gente puxar aqui a forma também das equipes, nós vemos o Vasco nos últimos 5 jogos conquistou 7 pontos, enquanto que o CSA tem a pior forma do campeonato. Nos últimos 5 jogos venceu apenas 1, tomou 10 gols, vem sofrendo muito, né? O CSA é um time que está bem abaixo do rendimento. Por isso que eu acredito que o Vasco não perde essa partida. E nós temos aqui uma dupla chance com odds de 1,50 lá na Betano. E essa é a sugestão de aposta que eu deixo para vocês. O jogo da Tombense contra o time do Sport, também eu vejo uma tendência boa para essa partida, que é o seguinte, né? A Tombense dentro de casa é uma equipe que é difícil de ser batida. Ela não perde aí, ó, dos últimos 10 jogos, ele não perdeu dentro de casa. E a equipe do Sport, dos últimos 10 jogos, só venceu uma partida que foi contra a Chape lá em maio, mas é uma equipe que perde bastante também e não vence como visitante. Então, sabendo do aproveitamento da Tombense como mandante, é um dos melhores times do campeonato, ainda não perdeu, e o Sport como visitante, a equipe que só tem uma vitória, né, a tendência é estar do lado da Tombense, e nós temos aqui uma dupla chance, ó, para a equipe da Tombense com odds de 1,47 na Betano. Essa é a dica de aposta que eu deixo para vocês, beleza? Nós temos um jogo bem interessante também na Copa do Brasil, que é o América Mineiro contra o São Paulo. São Paulo que venceu de 1-0 jogando como mandante no primeiro jogo e agora vai jogar como visitante, precisando manter a vantagem em cima do América Mineiro para poder passar para a semifinal do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo fez um bom jogo contra o Red Bull Bragantino. Eu acredito que se jogar metade do que jogou aí, o São Paulo não perde do América, mas é um jogo difícil, um jogo onde o América joga dentro de casa, entra com o manchão em alto também, é uma equipe de qualidade e por isso que é a melhor opção de aposta que eu acredito que seja interessante para essa partida, para você combinar seu resultado aí numa dupla, numa tripla ou numa múltipla, é o under 3.5 gols, ou seja, o São Paulo, no jogo do São Paulo, para não sair 4 gols, eu acredito que seja um jogo under, visto o cenário da partida, né? Visto que o time que é melhor joga com a vantagem, então dificilmente vamos ter muitos gols aí nessa partida. Então essa é a minha dica de aposta. Partindo agora para o Campeonato Mexicano e deixando o futebol brasileiro um pouco de lado, nós teremos duas partidas interessantes aí, que é o Santos Laguna enfrentando o León.
O Santos Laguna joga como mandante, tem um dos melhores aproveitamentos dentro da competição, é um time que ainda não perdeu nesse ano, e a equipe do Leão é uma equipe que sente dificuldades quando joga como visitante. Olha só, venceu apenas 2 das últimas 10 que disputou. O Santos Laguna dentro de casa é um dos melhores mandantes, como eu falei para vocês, e o Leão é uma equipe que tem um aproveitamento regular quando joga como visitante. Então a tendência dessa partida é que o Santos Laguna não perca, e nós temos aqui um DNB, um empate anula a favor do Santos Laguna com odds de 1,50 na Bet365, 1,59 na 1xBet. Como vocês sabem, a Betano sempre oferece boas odds, deve estar uma cotação um pouco mais alta, por volta de 1,60 lá na Betano, então essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês. No jogo do Atlético São Luís, para encerrar nossa análise aqui contra o Pumas, o time do Daniel Alves, o Pumas tomou 3-0 aí no último jogo, né? E vem para esse jogo aí precisando reverter a situação, precisando fazer uma boa partida, porque o time não vence, já tem uma sequência de jogos. O time do Atlético São Luís também não vence, já uma sequência de jogos, mas é uma equipe que tem um time mais fraco do que o time do Pumas, e por isso que eu acredito aí que o Pumas possa ao menos empatar essa partida, porque o Pumas, jogando como visitante, foi uma equipe que ainda não perdeu. Tudo bem que fez menos partidas, né, do que os seus adversários, mas é uma equipe que não perde como visitante. Já o São Luís é um dos piores mandantes, na verdade o pior mandante da competição, um time que não vence. Então minha sugestão de aposta é o Pumas descer, a dupla chance do Pumas com odds aqui, ó, de 1,60 na Betano. Eu vejo valor nessa entrada e é a dica que eu deixo para vocês, beleza? Então esses foram meus palpites de hoje. Quero saber a opinião de vocês em relação a essas partidas, lembrando que o bilhete pronto vai ficar aí agora no final do vídeo para que vocês possam conferir. Nos vemos no próximo vídeo de palpites aqui no canal.